Hoje nós vamos falar sobre as tempestades da vida. A tempestade que nós vamos falar hoje foi causada por desobediência. A desobediência de um homem que conheceu a Deus. Vamos falar da história de Jonas. Jonas, por Deus, foi chamado e ordenado a Nínive pregar a mensagem de arrependimento. O fato da cidade ser repleta de pessoas impiedosas e cruéis fez com que Jonas fugisse da presença de Deus e embarcasse em um navio para Tarsis. Durante a viagem, uma tempestade surgiu e era tão forte que as pessoas começaram a jogar as cargas ao mar para ver se o barco parava de balançar, porém, cada vez ficava pior. O capitão do barco estranha que havia um homem dormindo tranquilamente em meio ao caos e o desperta. Era Jonas. Os marinheiros então começaram a clamar pelos seus deuses e nada melhorava. Então lançaram sortes para ver quem era o culpado daquela tempestade tão assustadora em um nível incomum até mesmo para os mais experientes. A sorte apontou Jonas, que, respondendo a um interrogatório, disse também que temia o Deus único, Criador dos céus e da terra e de tudo que neles existe. E por causa da sua desobediência é que estava acontecendo aquilo. Os homens ficaram apavorados ao conhecer o poder de Deus na sua ira, por causa da desobediência de um homem. E o mais assustador é que eles estavam padecendo e sofrendo perdas inocentemente naquela situação. Os marinheiros então perguntam a Jonas o que eles deveriam fazer. Em vez de se jogar, Jonas diz que deveriam lançá-lo ao mar. Afinal, era melhor responsabilizar os tripulantes pelo seu afogamento, já que em alto mar, mesmo sem tempestade, era impossível sobreviver, do que se lançar, cometendo um suicídio. Já conhecendo uma pequena fagulha do poder de Deus, os marinheiros relutam em lançá-lo ao mar. Porém, a tempestade se agravava e, em desespero, todos decidem orar a Deus e pedir que não lhes imputasse o pecado de lançá-lo ao mar, pois aquela tempestade era a mão do Senhor. Assim que o lançam ao mar, a tempestade cessa e o sentimento de temor cerca todos os tripulantes e por isso oferecem sacrifícios ao Senhor e lhes fazem votos. O final dessa história muitos já conhecem, mas vamos focar nesse episódio onde um homem de Deus, cheio de intimidade com ele, que ouve a sua voz, porque ele era profeta, desobedece-o e, por temer uma sociedade cruel, decide fugir da sua presença. A questão é que essa decisão levou muitos prejuízos e perda a pessoas que ele não conhecia. Eram idólatras, mas naquele dia, naquela situação, estavam inocentes. A desobediência traz consequências desastrosas, não apenas para quem o comete, mas para os que passam pela sua vida. E sair do estado de desobediência para o estado de obediência exige um processo doloroso, um preço muito alto para pagar. No caso de Jonas, foi ficar 3 dias de angústia no ventre do grande peixe. Mas a Bíblia diz que Deus tem poder para transformar a maldição em bênção. Neemias capítulo 13, versículo 2. Também diz que o Senhor trabalha nas mais diversas situações.
Deus, na intenção de se revelar aos marinheiros, permite a entrada de Jonas naquele barco. Envia a tempestade, se faz conhecido, recebe as ofertas e glorifica o seu nome. Creio que a vida dos tripulantes daquela embarcação sofreu uma mudança radical e com certeza deram testemunho do poder de Deus aos habitantes de Tarsis. E certamente falaram da dura punição aos desobedientes e a misericórdia dele ao poupar as vidas deles que naquela situação estavam inocentes. Já sabemos que Deus não inocenta o culpado. Naum, capítulo 1, versículo 3. Com isso, aprendemos que algumas tempestades da vida são resultados de nossa própria desobediência. Mas se acalme. Existem outros tipos de tempestades que não são por causa de desobediência. E falaremos dela no próximo vídeo, se Deus nos der a oportunidade. Por hoje, apenas pense que é melhor obedecer do que sacrificar.